Evangelho de Mateus capítulo 26. Quando acabou Jesus todos estes discursos, disse aos seus discípulos: Sabes que dentro de 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então se reuniram os principais sacerdotes e os escribas e os anciãos do povo no palácio do sumo sacerdote, chamado Caifás, e consultaram entre si para ver de que modo poderiam prender a Jesus à traição e matá-lo. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. E estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro com unguento de grande valor, e o derramou sobre a cabeça de Jesus, quando ele estava à mesa. Mas os discípulos, vendo isso, indignaram-se, dizendo: para que este desperdício? Porque este unguento podia ser vendido por grande preço e dar-se o dinheiro aos pobres. E Jesus, entendendo isso, disse-lhes: por que molestais esta mulher? Ela fez-me uma boa obra. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Porque, derramando este unguento sobre o meu corpo, o fez para preparar-me para o sepultamento. Em verdade vos digo que, onde quer que este evangelho for pregado em todo o mundo, também o que esta fez será contado para a sua memória. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os principais sacerdotes, e disse: que me quereis dar? E eu vou-lo entregarei. E eles lhe pesaram 30 moedas de prata. E desde então, buscava oportunidade para o entregar. No primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos a Jesus, dizendo: onde queres que te preparemos a Páscoa? E ele disse: ide à cidade, a um certo homem, e dizei-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo. Em tua casa celebro a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. E enquanto comiam, disse: em verdade vos digo que um de vós me trairá. E entristecidos em extremo, começaram cada um a perguntar-lhe: sou eu, Senhor? E ele, respondendo, disse: o que mete a mão comigo no prato, esse me trairá. Na verdade, o Filho do Homem vai, como está escrito dele. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Melhor lhe fora que não tivesse nascido. Então Judas, que o traía, respondendo, disse: sou eu, Rabi? Disse-lhe Jesus: tu disseste. E enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, e tendo dado graças, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos. Porque isto é o meu sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que, desde agora, não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que o beba novo convosco no reino de meu Pai. E havendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então disse Jesus para eles: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas, depois de eu ressurgir, irei adiante de vós para Galiléia. E Pedro, respondendo, disse-lhe: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que, esta noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de maneira nenhuma te negarei. E assim disseram todos os discípulos. Então veio Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero,
e sim como tu queres. E voltou aos seus discípulos, e os achou dormindo, e disse a Pedro: Assim, nem uma hora pudeste vigiar comigo. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Outra vez, foi e orou dizendo: Meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. E deixando-os, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então, veio para os seus discípulos e lhes disse: Dormi agora e descansai, eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem é entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que é chegado o que me trai. E falando ele ainda, chegou Judas, um dos 12, e com ele uma grande multidão com espadas e varapaus, enviada pelos principais sacerdotes e pelos anciãos do povo. E o traidor lhe tinha dado um sinal, dizendo: Aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o. E logo que chegou a Jesus, disse: Salve, Rabi, e o beijou. E Jesus disse-lhe: Amigo, a que vieste? Então, aproximando-se, lançaram as mãos a Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, desembainhou a sua espada, ferindo um servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse: Embainhe a tua espada, porque todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Ou pensas que eu não posso agora rogar a meu Pai, e ele me enviaria mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras, que dizem que assim convém que aconteça? Naquela mesma hora, disse Jesus à multidão: Saístes com espadas e varapaus, como para prender um salteador. Todos os dias estava eu no templo ensinando, e não me prendestes. Mas tudo isso acontece para que se cumpram as Escrituras dos profetas. Então, todos os discípulos, deixando-o, fugiram. E os que prenderam a Jesus levarão-no à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunido os escribas e os anciãos. E Pedro seguia-o de longe até ao palácio do sumo sacerdote, e entrou dentro e assentou-se com os servos para ver o fim. E os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum falso testemunho contra Jesus para o fazerem morrer. E não o acharam, embora se tenham apresentado muitas falsas testemunhas. Mas, finalmente, vieram duas, e disseram: Este disse: Eu posso derrubar o templo de Deus em 3 dias, edificá-lo. E levantou-se o sumo sacerdote e disse-lhe: Nada respondes, que testificam estes contra ti? Mas Jesus permanecia em silêncio. E o sumo sacerdote, interrogando-o, disse: Conjuro-te pelo Deus vivente que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Disse-lhe Jesus: Tu o disseste, e digo-vos que, doravante, vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sob as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou os seus vestes, dizendo: Blasfemou. Que necessidade temos ainda de testemunhas? Eis que agora ouvistes a sua blasfêmia. Que vos parece? E, respondendo, disseram: É réu de morte. Então, alguns começaram a cuspir-lhe no rosto e a bater-lhe com os punhos, e a outros davam-lhe bofetadas, dizendo: Profetiza-nos, Cristo, quem é que te feriu? E Pedro estava sentado fora no pátio, e chegou uma criada, dizendo: Também tu estavas com Jesus, o Galileu. Mas ele o negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, outra criada ouviu e disse aos que ali estavam: Este também estava com Jesus, o Nazareno. E outra vez negou com juramento: Não conheço tal homem. E pouco depois, chegaram os que ali estavam e disseram a Pedro: Verdadeiramente tu também és um deles, porque o teu discurso te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar: Não conheço tal homem. E logo o galo cantou. E Pedro lembrou-se das palavras de Jesus, que lhe dissera: Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E,
Saindo para fora, chorou amargamente. O restante dos capítulos do Evangelho de Mateus continuam nos próximos vídeos. Se você está gostando de ler e aprender a palavra de Deus conosco, se inscreva em nosso canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares para que eles também sejam abençoados como você. Deus abençoe a sua vida.